Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 25 verbos mais usados em inglês. A maioria desses verbos tem várias traduções dependendo do contexto, mas eu vou te falar uma ou duas para o vídeo não ficar tão longo. E além de só saber esses verbos, é importante saber usá-los, é muito importante saber usá-los. Por isso também vou te mostrar exemplos, porque não adianta você ficar aprendendo as palavras isoladamente, é preciso aprendê-las em contexto e praticá-las. Muitos desses verbos são usados como auxiliares também em perguntas e frases negativas, e também em phrasal verbs e muito mais. Por isso são tão comuns e tão frequentes em inglês. Então, se você quiser aprender esses verbos, continue assistindo esse vídeo até o final. E o primeiro verbo é o famoso verb to be, que significa ser ou estar. Eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui para você se você quiser entender esse verbo um pouco mais em detalhes, mas eu vou dar uma resumida aqui para você. Então, você pode utilizar o verbo to be na maneira infinitiva dele, por exemplo, I want to be famous, eu quero ser famosa, ou I want to be with you, eu quero estar, eu quero ficar com você. Porém, no presente simples, quando a gente conjuga o verbo to be, ele pode ter três formas. Então, ele pode ser falado como am, quando eu falo com o pronome I. Ele pode ser are, quando eu uso com you, we e they. E ele pode ser is, quando eu uso com he, she, it. Por exemplo, I am fine, eu estou bem. Are you okay? Você está bem? O passado simples do verbo to be também tem uma forma diferente, então com I, he, she, it, a gente fala was. E com you, we e they, nós falamos were. Por exemplo, I was home yesterday. Where were you? Eu estava em casa ontem. Onde você estava? Outro verbo muito usado também é o verbo have, que pode significar ter. Por exemplo, you have a nice car. Você tem um carro legal. No presente, com he, she, it, o have vira has. For example, he has a beautiful house. Ele tem uma casa bonita. No passado, o have vira had. For example, she had a cold last week. Ela teve um resfriado semana passada. Outro verbo bem famoso também, que pode significar fazer, é o verbo do. For example, I always do my homework. Eu sempre faço o meu dever de casa. Com he, she, it, no presente, o do vira does. For example, she does her exercises in the morning. Ela faz seus exercícios de manhã. No passado, o do vira did. For example, I did the report. Eu fiz o relatório. Outro verbo muito usado também é o verbo say, dizer. For example, they say many interesting things. Eles dizem coisas muito interessantes. Com he, she, it, o say vira says. Says. A pronúncia então muda, como você pode perceber. Então, um exemplo. She says they are just friends. Ela diz que eles são apenas amigos. No passado, o say vira said. For example, he said that he was leaving. Ele disse que estava indo embora. O próximo verbo é realmente um dos verbos assim mais usados mesmo em inglês. Ele tem muitos significados, que é o verbo get, que a gente poderia usar em alguns contextos como entender, receber. Então, por exemplo, I get a lot of junk mail. Eu recebo muito lixo eletrônico, muito spam. Com he, she, it, no presente a gente acrescenta um S aí no verbo get e ele vira gets. A maioria dos verbos a gente acrescenta esse S quando a gente vai falar com he, she, it. Tem algumas exceções, tem alguns verbos que são irregulares, mas a maioria é assim. Então, for example, he never gets any of my jokes.
Ele nunca entende nenhuma das minhas piadas. O passado de get é got. For example, my sister got a great job. A minha irmã conseguiu um emprego ótimo. Ou I got it. Eu entendi. I got it. Essa expressão é muito usada em inglês também, quando você quer dizer que entendeu alguma coisa que a pessoa falou com você. E algo que eu até esqueci de falar nos primeiros exemplos é que no presente, quando a gente conjuga o verbo, né, é igual o verbo get, por exemplo, ele vira gets. No passado, independente do pronome que você usar, ele vai continuar o mesmo. Então, todos os verbos que eu estou mostrando aqui para vocês, com exceção do verb to be, todos eles serão usados a mesma forma, independente do pronome. Se você estiver falando I, you, he, she, it, we, they, então vai ser igualzinho. Às vezes mais fácil que o português, né? Às vezes a gente diz que em inglês é mais fácil que o português por causa disso. Outro verbo muito usado também em inglês é o verbo make, que significa fazer. Mas Marília, você já não falou que o do significa fazer? Então, gente, nós temos dois verbos em inglês para dizer fazer. E como que você vai saber qual você vai usar? Então, isso a gente aprende muito com o tempo, conforme você for tendo muito contato com o inglês, porque a gente aprende muito isso através da observação, vendo o que geralmente vem junto com esses verbos. Por exemplo, you make me happy, você me faz feliz. Eu nunca vou falar you do me happy, eu vou falar you make me happy. Então é assim que a gente vai aprendendo em quais frases que a gente usa um ou outro. Com he, she, it, o make vira makes. Então, he really makes me laugh. Ele realmente me faz rir. O passado de make é made. For example, the kids made a cake for the first time. As crianças fizeram um bolo pela primeira vez. O próximo verbo muito usado também é go, que pode significar ir. For example, I go to church every Sunday. Eu vou à igreja todo domingo. Pelo menos quando eu não tinha quarentena, né? Agora eu assisto o culto todo domingo. Amém. O verbo go, quando a gente usa com he, she, it, ele vira goes. For example, she goes to work by car. Ela vai para o trabalho de carro. O passado de go é went. We went roller skating last Saturday. Fomos andar de patins no último sábado. O próximo verbo é o verbo know. Pode significar saber, conhecer. Então, um exemplo, don't be nervous, you know the answer. Não fique nervoso, você sabe a resposta. No presente, com he, she, it, a gente acrescenta um S no verbo know e ele vira knows. For example, my father knows how to make a delicious barbecue. Meu pai sabe fazer um churrasco delicioso. O passado de know é knew. Então, I knew they were lying. Eu sabia que eles estavam mentindo. Outro verbo muito usado é o verbo take, que pode significar pegar, levar, mas tem outros significados também, tá? Mas a gente pode traduzir como isso algumas vezes. Então, for example, I always take the bus to work. Eu sempre pego o ônibus para o trabalho. Com he, she, it, o take vira takes. Então, for example, my friend takes the train to work. O meu amigo pega o trem para o trabalho. O passado de take é took. I took my pet to see the vet. Eu levei meu animal de estimação no veterinário. Outro verbo também bastante usado é o verbo see, ver. For example, see you tomorrow. Vejo você amanhã. Com he, she, it, o see vira sees. A gente acrescenta um S aí. Então, for example, she sees many colors and she is very smart. Ela vê muitas cores e ela é muito esperta. O passado de see é saw. I saw a famous actor in town the other day. Eu vi um ator famoso na cidade outro dia.
You saw what they did. Outro verbo é o verbo come, que significa vir. For example, please let me know when they come. Então, por favor, deixe-me saber, me conte quando eles vierem. Com he, she, it, no presente a gente acrescenta um S aí no verbo come e ele vira comes. Então, for example, August comes before September. Agosto vem antes de setembro. No passado, o come vira came. We came by car. Nós viemos de carro. Outro verbo também é bem comum, é o verbo think, que é o verbo pensar, achar. For example, I think you are awesome. Eu acho que você é incrível. Com he, she, it, a gente acrescenta um S e ele vira thinks. My dog thinks he's a human. Meu cachorro acha que ele é um humano. O passado de think é thought. I always thought he was a bit weird. Eu sempre achei que ele era um pouco estranho. Outro verbo é o verbo look, que pode significar olhar, parecer algo. Por exemplo, if you look through this window, you can see the bridge. Se você olhar através dessa janela, você consegue ver a ponte. Com he, she, it, a gente acrescenta o S nele e ele vira looks. The dress looks nice on you. O vestido fica bem em você. O passado de look é looked. Então, I looked everywhere, but I couldn't find my glasses. Eu olhei, eu procurei em todo lugar, mas não encontrei meus óculos. Outro verbo também muito usado é o verbo want, que é o verbo querer. For example, I want pizza for dinner. Eu quero pizza para o jantar. Todo dia eu quero pizza para o jantar, mas não pode, né? Com he, she, it, acrescentamos um S nele e ele vira wants. Então, she wants a meeting with you. Ela quer uma reunião com você. O passado de want é wanted. For example, I got everything I wanted. Eu consegui tudo o que eu queria. Outro verbo muito usado também é o verbo give, que significa dar. For example, I give you 5 days to complete this work. Got it? Eu te dou 5 dias para completar este trabalho. Entendeu? I need 6 weeks. I'll give you my everything. Com he, she, it, no presente a gente acrescenta um S e ele vira gives. For example, he always gives the same answer. Ele sempre dá a mesma resposta. O passado de give é gave. I gave her a gift. Eu dei um presente para ela. Outro verbo bem comum também é use, que é o verbo usar. I use this purse every day. Eu uso essa bolsa todo dia. No presente, com he, she, it, a gente acrescenta um S nele e ele vira uses. Então, she always uses the same shampoo. Ela sempre usa o mesmo shampoo. O passado de use é used. They used the app a few times. Eles usaram o aplicativo algumas vezes. Outro verbo também é o verbo find, que significa encontrar. Então, I hope you find what you're looking for. Espero que você encontre o que você está procurando. Com he, she, it, a gente acrescenta um S e fala finds. My dog picks up things he finds on the floor. O meu cachorro pega coisas que ele encontra no chão. No passado, o find vira found. Então, for example, I found a wallet on the ground and I returned it to the nearest police station. Eu encontrei uma carteira no chão e entreguei na delegacia mais próxima. Outro verbo é o verbo tell, que significa contar. For example, they tell funny jokes. Eles contam piadas engraçadas. Com he, she, it, a gente acrescenta um S nele e ele vira tells. Então, for example, she tells so many lies.
I don't believe her anymore. Ela conta tanta mentira, eu não acredito mais nela. O passado de tell é told. He told me everything that happened. Ele me contou tudo o que aconteceu. Outro verbo muito usado também é o verbo ask, que pode significar perguntar, pedir. For example, they always ask for help. Eles sempre pedem ajuda. Com he, she, it, a gente acrescenta um s e fala asks. She asks a lot of questions to her mother. Ela faz muitas perguntas para sua mãe. No passado, a gente diz esse verbo como asked. She asked me a question. Ela me fez uma pergunta. Outro verbo muito comum também é o verbo work, trabalhar. For example, I work downtown. Eu trabalho no centro da cidade. Com he, she, it, a gente diz works. Então, he works a lot. Ele trabalha muito. No passado, a gente diz worked. She worked the whole weekend. Ela trabalhou o fim de semana inteiro. Outro verbo também é o verbo seem, que significa parecer. Então, por exemplo, you seem to be happy. Você parece estar feliz. O passado de seem é seemed. Então, for example, the news seemed too good to be true. As notícias pareciam boas demais para ser verdade. Outro verbo bem comum também é o verbo feel, que é o verbo sentir. Então, for example, I feel this is probably the right decision. Eu sinto que essa é provavelmente a decisão certa. Com he, she, it, a gente acrescenta um s nesse verbo e ele vira feels. Então, for example, my leg feels as if it's broken after exercising. A minha perna parece que está quebrada após o exercício. O passado desse verbo é felt. I felt myself blushing. Eu me senti corando. Outro verbo também bem comum é try, que é o verbo tentar. Então, for example, I always try to do my best. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Com he, she, it, try vira tries. Então, for example, she tries not to depend on her mother for financial support. Ela tenta não depender de sua mãe para obter apoio financeiro. O passado de try é tried. I tried everything, but it didn't work. Eu tentei de tudo, mas não funcionou. Outro verbo também bem comum é leave, que significa sair, partir. Por exemplo, my dogs get upset when I leave the room. Meus cães ficam chateados quando eu saio da sala. Com he, she, it, a gente acrescenta um s e leave fica leaves. The bus leaves in 5 minutes. O ônibus sai em 5 minutos. O passado de leave é left. I left the children watching television. Eu deixei as crianças assistindo televisão. E o último verbo é o verbo call, que significa ligar, chamar. For example, I call my mom every day. Eu ligo para minha mãe todo dia. Com he, she, it, a gente acrescenta um s nesse verbo e falamos calls. Então, for example, my sister calls me when she needs help. A minha irmã me liga quando precisa de ajuda. E o passado desse verbo é called. I called you, but you didn't listen. Eu te chamei, mas você não escutou. Agora é a sua vez de praticar esses verbos, criando seus próprios exemplos de uso. E você pode anotar no seu caderno de estudos ou no aplicativo que você usa para estudar. Você também pode deixá-las aqui nos comentários, se você quiser também. As primeiras pessoas que comentarem vão ter as suas frases corrigidas.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês e que vocês realmente aprendam a utilizar esses verbos aí no seu dia a dia para vocês melhorarem o inglês de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para você ficar ligado nos próximos vídeos. Me siga no meu Instagram também, que eu sempre tenho compartilhado coisas legais por lá, dicas também. E I'll see you in the next videos. Bye!